Olá, sou a Anne. Eu cheguei ontem em Lisboa para trazer aqui dois trabalhos meus que eu gosto muito. O primeiro é um curso que trabalha com o yoga para grávidas, o yoga na gravidez, e o segundo, eu trabalho de yoga com as mães e os bebês, né, no famoso período que chamamos do puerpério. Mas eu vou contar um pouquinho como eu cheguei a trabalhar com esses temas, com esse público muito específico. O yoga entrou na minha vida há muito tempo, eu tinha uns 23 anos, eu tinha uma escoliose, tinha uma postura péssima, dor nas costas, etc. Aí um dia numa viagem encontrei um casal de pessoas bem velhinhas que falaram no meu ouvido assim, deveria fazer yoga. É aquela frase que fica na sua cabeça, sabe? Que você parece que não prestou atenção, mas aquela coisa fica, faz seu caminho na sua cabeça, até que uns 2, 3 anos depois me arrisquei a começar a fazer yoga. Muito timidamente, na minha casa com livros. Na época eu morava em Lisboa, aliás, foi um tempão atrás. Depois eu me mudei para Londres, e a Inglaterra é uma certa meca do yoga no Ocidente, tem muita coisa acontecendo lá. E aí eu comecei a praticar de forma muito mais séria, a praticar bastante mesmo, estilos diversos, então foi meu mergulho naquele universo do yoga. Pois bem, isso passou e as aventuras da vida me levaram a morar no Brasil. Lá tinha, naquela época, pouca oportunidade de praticar yoga. E aí, de novo, tive que procurar um caminho para fazer sozinho. Encontrei algumas pessoas, mas aconteceu que em 2006 engravidei. E aí eu tive duas perguntas, que foram: parto, como que é essa história? O que eu vou fazer com isso? Como que é? Ainda mais num país que não era o meu, pois eu sou francesa de nacionalidade, né? Nasci na Itália, mas eu cresci na França. E a segunda pergunta era: é a minha prática de yoga? O que eu vou fazer com isso agora que eu estou grávida? E então, durante esse período, o que aconteceu? Fui me informando, participava de grupo de professor de yoga em inglês. Na época não tinha redes sociais, era em 2006. Tinha grupo do Yahoo. E tinha uma professora de yoga americana que trabalhava com yoga na gestação, que era muito boa, e eu troquei muitas ideias com ela. Ela tinha um curso semipresencial de formação, eu fiz esse curso com ela, foi minha entrada nesse universo do yoga na gravidez. E, paralelamente, fiquei me informando sobre todas as questões do parto e do nascimento. De forma tanto geral, né, como que era isso no mundo, como que era abordado essas questões, né, e como que era no Brasil. E aí eu conheci um movimento que chama da humanização do parto e do nascimento, que é um movimento tanto social, um movimento de saúde da mulher, um movimento que tem, inclusive, tem umas implicações políticas, e eu mergulhei de cabeça nesse universo e nunca mais saí dele. Larguei o que eu fazia antes, eu sou formada como arquiteta, fiz outras coisas na área cultural, mas foi tão intensa essa questão de entender esse universo da gestação e dos bebês e todas as questões sociais e humanas ligadas a esse tema, que é tão apaixonante e tão forte no mesmo tempo, que tem questões muito belas, mas também muito graves, muito sérias, e nunca mais larguei esse tema. Então me tornei uma dita ativista da humanização do parto e do nascimento. E minha ferramenta principal de trabalho, de fato, é através do yoga, através do corpo, através do movimento, através da respiração, através do relaxamento. É assim que eu trabalho com esse tema. Então, resumindo essa longa história, eu fiz várias formações em diversas áreas, mas faz já 8 anos que eu foco em dar os cursos de especialização nesse sistema, que é o yoga para grávidas, é o yoga para mães e bebês. Então eu treino professores no Brasil inteiro, em Portugal há mais de 5 anos, que eu tenho cursos aqui também. A grande maioria das mulheres que procura fazer yoga na gravidez, elas não praticavam antes. Isso que a gente vê quando olha um pouco as estatísticas. Eu acho isso muito interessante, porque é um momento que ela se permite descobrir outras dimensões da vida, digamos. Os cuidados a se ter, tanto para quem não era praticante, tanto como para quem é. Né? Muitas vezes escutamos que não pode praticar no primeiro trimestre. Eu acho que não é que não pode, mas de fato o primeiro trimestre da gestação é um momento de muitas mudanças hormonais e emocionais.
a mulher se sente diferente, tem às vezes mais cansaço, mais sono, enjoos, ou mesmo se ela não sente nada acontecendo, inevitavelmente está acontecendo grande mudança dentro dela. Então, a recomendação é, se não praticava antes, recomenda-se esperar um pouco para começar a praticar, porém, eu sempre levanto a pergunta, o que é o yoga? O que vai fazer numa aula de yoga? Claro que eu não vou aconselhar no início de uma gestação e fazer uma aula muito acrobática, porque o corpo está até mudando o equilíbrio, mudando a quantidade de sangue no corpo, mudando os hormônios que afetam as articulações, que afetam o senso do equilíbrio, etc. Mas o yoga ele tem muitas componentes. Eu acho que uma coisa muito rica que o yoga traz nesse momento do primeiro trimestre, que justamente de muita mudança, pode ser um momento de calma, um momento de centramento, um momento de se encontrar. Então eu acho que aconselharia, se for para praticar no primeiro trimestre, procurar sempre uma professora experiente, que tenha os conhecimentos suficientes, a confiança suficiente para poder saber acolher uma mulher nessa fase. E o trabalho seria mais focado em bem-estar, relaxamento, um trabalho tranquilo de respiração, um trabalho de movimento, sim, mas que seja um trabalho que entende justamente essas mudanças do primeiro trimestre. Depois, ao longo da gestação, claro que é importante fazer um acompanhamento, né, da gestação com os profissionais de saúde qualificados e, obviamente, é importante que tenham cuidado caso haver alguma complicação, que pode ser diversa, desejamos que não tenha, na maioria dos casos não tem, mas caso haver alguma complicação, é importante que tenha um diálogo entre tanto a mulher, a professora de yoga, ou professor de yoga, e o profissional de saúde para ver o que se pode fazer nesse caso. Então, eu não gosto muito de fazer generalização, mas é importante olhar caso a caso, se é necessário adaptar, modificar ou até interromper a prática. E se tiver tudo bem, mesmo dá para continuar realmente até o final, até entrar em trabalho de parto. De novo, caso tiver alguma complicação, tem que olhar, mas uma gravidez de baixo risco corre bem. É frequente as mulheres praticar mesmo até o final da gestação e continuar a gostar muito, porque é o momento que elas se sentem, o momento que elas têm para elas é os seus bebês, né? Os relatos que as mulheres dão depois é muito isso, que a aula de yoga é um momento que elas tinham tempo para se cuidar, para cuidar dos seus bebês, para entrar em contato com essa gravidez, e isso fica muito, muito valioso para elas. No pós-parto, os cuidados são diferentes que na gestação. O que vemos muito no pós-parto, geralmente, é uma certa precipitação em querer voltar. Eu faço sim dos aspas porque não tem volta, ok? Só tem para frente, a gente não volta para trás, não temos ainda a máquina de voltar no tempo, e a gestação é uma grande mudança na vida, a vida com o bebê é uma grande mudança e não tem volta mesmo, só tem mudanças e tem ir para frente lidando com essas mudanças, com essas alterações. Tem um peso muito forte do olhar, vamos dizer assim, da sociedade, né, numa ideia que tem que voltar, tem que recuperar o corpo, tem que voltar a uma vida interior, uma vida de independência, autonomia, e isso é tão distante, tão diferente do que é realmente a vida com o bebê pequeno, que não tem nada a ver disso. A vida com o bebê pequeno, o tempo tem outra dimensão, tudo muda mesmo, o bebê está em outro universo, ao nível da psicologia, da biologia, até quase diria, desse momento, é um momento de fusão, é um momento de simbiose entre esses dois seres, né? É um momento que precisa ser protegido. E aqui a gente vê muitas pessoas entrando um pouco em choque entre as demandas que a sociedade tem em volta, não apenas o trabalho, mas às vezes até a família, até os amigos, e as demandas do bebê e as demandas da mãe naquele momento, porque a gente sabe, por exemplo, que no pós-parto, até o cérebro da mãe é diferente. Essas perdas de memória, essas dificuldades de concentração não é um problema, é uma coisa biológica que acontece mesmo para preservar esse momento de fusão entre a mãe e o bebê, que ele garante justamente a proteção do bebê. Então não é à toa que isso acontece, o problema é que temos dificuldade em preservar esse momento. Então, voltando à prática de yoga no pós-parto,
Eu vejo que muitas vezes as próprias professoras de yoga que vêm no curso de yoga para mães e bebês querem muitas técnicas, práticas imediatas para voltar a praticar, e não é bem assim. Na verdade, as práticas no pós-parto tem que olhar-se a cada mulher, como que ela está nesse momento, tanto fisicamente e emocionalmente, e ver as possíveis questões que tem, porque às vezes tem questões físicas bem claras, como a diástase, uma incontinência urinária, etc. São questões mesmo que aparecem muito no pós-parto, mas de novo tem que ter cuidado para não querer respostas rápidas. Às vezes é importante trabalhar junto com outros profissionais, por exemplo, fisioterapeutas especializadas, e principalmente é importante dar tempo ao tempo. As práticas no pós-parto vão olhar primeiro para um momento de acolhimento, um momento de escuta, um momento de bem-estar, e eu acho que os cuidados até é primeiro não querer fazer demais, às vezes menos é mais, e com os bebês também. No meu trabalho com yoga no pós-parto, mais bebês, eu tenho um foco muito grande nos bebês, geralmente numa aula de grupo, começamos a partir de 2, 3 meses, né, depois do pós-parto imediato, até mais ou menos 10 meses, um ano, que é o momento que o bebê começa a se locomover com muita facilidade, ou seja, já engatinhar ou até andar, porque já o bebê entra em outra fase. Então, vamos acompanhar nesse período, de mais ou menos 8 meses, todo o desenvolvimento psicomotor do bebê. E os cuidados, de novo, são esses, de não querer precipitar as coisas. Por exemplo, não precisa tentar fazer sentar um bebê que ainda não está no momento de sentar, ou eu não gosto da palavra estimular, por exemplo. Eu acho que o bebê já tem muitos estímulos. Um bebê que está bem não precisa de estímulo demais, ele já recebe muitos estímulos. Claro, se um bebê que tem alguma questão, talvez ele precise, mas na aula de yoga mais bebês, geralmente trabalhamos com bebês que não têm patologias nenhum. A gente acompanha o desenvolvimento psicomotor dele e olhamos também se esse desenvolvimento está sendo harmonioso ou se tem algumas questões. E através, diferente da massagem e diferente de técnicas de yoga adaptadas para os bebês, conseguimos ter uma leitura do corpo, da parte emocional também desse bebê, para ver se ele está bem e como podemos ajudar ele caso ele tiver alguma tensão, algum desconforto. Aí que entramos com técnicas específicas para ajudar ele a sair desse quadro de tensão e reencontrar um quadro de equilíbrio. Então, os cuidados são, eu acho que de ter paciência, de saber observar, de saber também trabalhar em rede e pedir ajuda a outros profissionais quando é necessário. Eu acho que isso são os principais cuidados a se ter. E lembrar que cada caso é um caso. Então, todo o trabalho, tanto com grávidas como com as mães e os bebês, apesar que a gente podemos trabalhar em grupo, mesmo dentro do grupo, é um trabalho sempre com um olhar individualizado para entender as necessidades e o momento de cada pessoa, de cada dupla. Amo fazer isso porque eu vejo as mudanças reais que isso faz na sociedade.